Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Hoje falarei um pouco sobre a questão da saída da Umbanda. Eu não quero mais Umbanda, estou de saída. Vou embora dessa casa. Ok, tudo bem. Seu dirigente compreende, seus guias e mentores compreendem. Mas qual motivo levou vocês, ou você, a essa decisão? Sabemos que a Umbanda é um caminho árduo para os que se inserem nela, no sentido de é cansativa. Tem giras que demoram muito, a obra social às vezes é muito extensa, começa de manhã e termina à tarde. A evangelização infantil requer uma tarefa árdua também em comprometimento dos professores e uma organização, um cronograma certinho, porque se trata de dar aula aos pequeninos até os adolescentes. Então compreendemos que o trabalho no bem com Cristo, na espiritualidade, é um trabalho que ele exige da pessoa o querer. Mas devemos entender aqui também que o trabalho na casa não é em prol do outro, necessariamente, é em prol de si mesmo, do seu engrandecimento espiritual. Ao ajudar alguém, você naturalmente está se ajudando, está se entendendo, está se compreendendo. A Umbanda existe diversos trabalhos na Umbanda, numa casa de Umbanda, desde a obra assistencial, cesta básica, evangelização infantil, o serviço de limpeza, o trabalho lá na biblioteca, e as coisas que se vendem na casa de Umbanda, a cantina, a limpeza, a manutenção da casa, o trabalho mediúnico. Então há uma gama de possibilidades que existem para o nosso crescimento espiritual. E nisso envolve pessoas. É natural também que você não se adeque a algumas pessoas, porque na nossa casa, por exemplo, são mais de 150 médiuns inscritos na casa e muitos trabalhadores. É natural que você se afinize com uma pessoa ou outra, um grupo de pessoas, e outras não. Agora, qual motivo levou você a sair da casa? Foi por causa que uma pessoa ou outra falou mal, uma discórdia daqui, uma discórdia dali, um dirigente que pediu uma coisa ou faz alguma coisa que você não acha certo? Olha, você não está na religião por causa de pessoas, está por si próprio. O que te levou à doutrina da Umbanda? Pense nessa pergunta. O que me fez levar a ir na Umbanda? Simplesmente acompanhar meu parente? E por que eu estou lá até hoje? Alguma coisa te fez estar na Umbanda até hoje. Alguma coisa te fez ir para a Igreja Católica, Candomblé, Budismo. Já viram a roupa dos coroinhas da Católica? Aquelas roupas todas engomadas, as roupas dos evangélicos, na rua de terno e gravata. Não tem uma religião aqui que eu possa citar que seja assim, ó, vai para essa, que essa é tranquila. Não. Vai ter uma gama de pessoas lá, e algumas você vai se afinizar, outras não. É natural. Então pense bem antes de sair da Umbanda por motivos mesquinhos. Pense bem antes de sair da Umbanda também erradamente, brigado com seu dirigente, devendo a casa espírita, a cantina ou outros que sejam. Chegou com hombridade, saia com dignidade, saia conversado. Agora, o seu dirigente entende também se você tem uma patologia, uma enfermidade que te impossibilita de ir na casa
e aí você se afastou. Ele com certeza vai recorrer ao lado espiritual e ao lado material, se tiver alcance dele, para lhe ajudar. Converse, dialoguem, porque para chegarmos a uma conclusão no seu caso, antes de se afastar da Umbanda por motivos que nem seu dirigente sabe. Nem seu dirigente sabe os motivos. Agora, existe o outro lado também. A pessoa está com a vida boa, plena, mais ou menos tranquila, de saúde, de dinheiro, e decide curtir a vida e pede uma folga ao centro. E essa folga vai de 1, 2, 3, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Descobriu que a vida aí fora é muito melhor que ficar enclausulado numa religião de compromissos. Que é muito fácil uma vida sem compromissos aí fora do que com compromissos. Sabemos o quão ruim é uma rotina. A rotina de uma casa, por exemplo, vamos fazer a mesma coisa. Por quanto tempo? 10, 15, 30 anos. Mas você olha o histórico dessa casa e o gráfico dela só cresceu. Então, a rotina é uma coisa boa. A rotina botou em ordem o início de um projeto. Ele está alavancando, está crescendo, está se modificando. Sabemos que é ruim, às vezes, a rotina. Seja lá no trabalho, num relacionamento, lado profissional, espiritual, religião. Sabemos que às vezes se torna uma coisa, mas a rotina te bota no eixo, te bota no centro. E só a repetição daquilo te leva à perfeição. Só fazendo múltiplas vezes alguma coisa para acertar, para errar, para organizar, e vai ver que essa coisa dá certo. Principalmente se trata de uma questão espiritual. É uma frase que eu vou falar aqui agora. Há uma frase que é um pouco pesada no início, mas depois entende-se muito bem ela. A casa espírita não precisa necessariamente de você para os projetos espirituais, mas você precisa da casa. E aí eu volto àquela questão. O que te levou à casa? O que te levou a ir visitar e estar ali? Há uma necessidade lá dentro que você vê que há uma necessidade mais que a material. Que você consegue tranquilamente combinar o espiritual e o material. Diversão e compromisso. Compromisso profissional e compromisso espiritual. Estudo espiritual e estudo profissional. Se você ajustar, alinhar direitinho, vê que dá para caminhar tudo junto. E há dirigentes de uma casa espírita que trabalham, estudam e dirigem. Ou se não, trabalham normalmente, de segunda a sexta, e dirigem uma casa. Então vemos aí que muita atenção ao abandonar uma casa por motivos fúteis. É claro, se quiser sair dessa casa, ir para outra casa, ir para outra religião, converse com o seu dirigente, ele vai compreender, e seus guias também. Com certeza que você vai poder ir para outra religião tranquilamente, porque a Umbanda e o Espiritismo e o Candomblé não prende ninguém. Não tem essa de que vai sair e vai ser cobrado. Não. Pode ir, pode seguir. Tem médiuns que saem de uma casa e abrem outra casa. Que bom. Mais luz em outro ambiente. Agora, aos médiuns que saem de uma casa revoltado por algum motivo e começa a atender em casa. É a mesma coisa de um cirurgião operar abertamente uma pessoa na rua. Vai sofrer infecção e vai ficar contaminado. Então, atenção ao sair de uma casa por causa de pessoas, por causa de motivos mesquinhos. Não saiam. Converse com o seu dirigente e vê uma solução melhor para vocês. Bom,
Uma vez um espírito deu uma mensagem para o médium falando o seguinte: se alguém o agredir verbalmente, você só diga tá bom, que bom. Não responda mais além disso. Porque só agrediu verbalmente e não te esbotifou. Agora, se alguém te esbofetear, te bater, você também agradece a Deus e deixa ele seguir o caminho dele, porque afinal ele só te bateu, poderia ter te matado. Agora, se você morrer pela mão de um agressor, quando chegar lá do outro lado, agradece também a Deus porque morreu. Porque não foi você o homicida. A vítima está sempre abraçada, amparada pela misericórdia de Deus. Então siga sempre no caminho do bem. Se o outro te fere, lembre-se dessas palavras. Se foi verbal, se bateu ou se mesmo o matou. Sempre agradeça e deixa o outro seguir. Porque afinal, se você está andando na linha, você será a vítima. E nada melhor do que ser a vítima do que ser o algoz. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá visitou uma paralítica e viu que ela sofria muito, chorava muito e entendeu. Falou o seguinte: você chora muito e eu sei por quê. Porque você não pode levantar daí para ajudar outras pessoas. Mas você pensa e você pode orar pelas pessoas que têm a capacidade de ajudar outras e não a fazem. Você pode orar por essas pessoas. Porque tem muita gente que tem tudo e não faz nada. Tem uma vida boa, saudável, dentro do possível, uma vida financeira estável, mas não quer ajudar, simplesmente não quer ajudar ninguém, não quer fazer um bem. Então, que essas lições de Madre Teresa de Calcutá, desse espírito amigo, inspirador dentro de um centro espírita, falou para o médium, fique em nossos corações. E lembre-se, se te caluniarem, te agredirem, deixe para lá, não vale a pena. Porque afinal você está numa casa espírita para você e não para os outros. É claro que nós estamos ali para quem é médium de incorporação, deixar os espíritos vir e trabalhar em prol do outro. E assim todos nós possamos crescermos juntos. Mas, no fundo, o crescimento final é o seu. Porque, por questões kármicas ou não, nós estamos ali por uma necessidade coletiva. Ajudar e sermos ajudados. E aqueles que vêm muitas das vezes pedir ajuda, nós nos ajudamos em ajudar o próximo. É uma ajuda coletiva. Seria mais ou menos a metáfora que seria um cego guiando outro cego. Doente abraçando doente. Deus não teria necessidade de criar um casal, um coletivo de humanos, se assim não fosse para ajudarmos uns aos outros. Formarmos uma união, um só elo de ligação. Todos nós, irmãos em Cristo, irmãos em universo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.